Boa tarde. Começamos aqui mais um Sobral News em Debate, hoje com a presença do professor Gerson Pires. Ele, há muito tempo, professor de filosofia, de psicologia, teologia e antropologia. O professor Gerson faz para o Sobral News uma série de artigos tratando de saúde. Ele já tratou de assuntos tais como alimentos, água pura, ar puro, e hoje ele traz em sua coluna os temas descanso e sono. Conosco está aqui Luzimar de Castro para participar deste debate com o professor Gerson. Inicialmente, o boa tarde do companheiro Luzimar de Castro e em seguida o professor Gerson. Boa tarde a você, Herculano, professor Gerson. Será para mim um prazer participar desse debate de um assunto de muita importância, até porque envolve saúde, e é um assunto que deve ser abordado com muito cuidado, como vai ser feito pelo professor Gerson, e nós iremos acompanhá-lo, e deve ser apreciado com mais carinho ainda, porque é um assunto que trata de saúde, e saúde nessa época é uma coisa muito... tem que ser preservada. Né? Bom, professor Gerson, descanso e sono. Nós sabemos que o nosso organismo, para ter uma vida mais saudável, necessita primeiramente de alimentação, uma boa alimentação, e necessita de outras coisas, como, por exemplo, exercício, para queimar energias acumuladas, mas precisa também descansar, porque como uma máquina que é, o nosso organismo tanto precisa de descanso, como precisa de realimentação das suas funções, por quanto o nosso organismo não pode substituir peças. E então, sono e descanso seriam ingredientes necessários a uma boa saúde, a um bom funcionamento do corpo. Meus prezados ouvintes e telespectadores, boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, que de maneira semelhante, mas não é igual, o nosso corpo é uma máquina. No entanto, não é uma máquina, como já disse. Você disse que não pode ser substituída. É verdade que o ser humano está tentando substituir. Transplante de coração, transplante de fígado, transplante de rim e outras coisas mais. Mas, até hoje, esses transplantes não convencem no sentido de dar uma perfeita saúde, um perfeito funcionamento para o indivíduo. É sempre um quebra-galho, uma tentativa de prolongar um pouco mais a vida do indivíduo. Agora, o organismo humano é tão bem feito que, na realidade, o seu funcionamento e a recuperação de elementos perdidos, que é o caso, por exemplo, a recuperação de forças e de energia e assim por diante, essa recuperação é feita de tal maneira que dá a entender a nós que o ser humano não é um ser para morrer, que essa renovação que se faz do organismo de tempos em tempos e que segue, o funcionamento segue certas leis que são implantadas no corpo humano, é para o ser humano não morrer. A morte, ou o fim da vida, é um intruso no universo. E ninguém quer morrer. Ainda que ele tenha certas crenças, certas esperanças de uma vida posterior, ele não, quando chega na hora de morrer, ele faz todo o possível para que isso não aconteça. E então agora vem, se nós somos em parte parecidos com a máquina foi feita para funcionar. A mesma coisa é o nosso corpo. Nosso corpo foi feito para funcionar, para estar em atividade. Não somente fisicamente, com o nosso corpo físico, mas também a nossa mente,
a nossa afetividade, ou seja, nossos sentimentos, nossas emoções, devem ser colocadas em execução. E, além disso, há uns outros aspectos que vamos mencionar daqui a pouco. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, assim como mencionei no artigo, a máquina não foi feita para funcionar 24 horas por dia sem parar durante 30 dias por mês e durante sei quanto tempo indefinidamente. A máquina precisa ter tempo para sofrer pelo menos uma recuperação daquilo que está sendo gasto, as suas peças. A mesma coisa também o nosso corpo, o nosso organismo. É o que se chamaria de manutenção, né? Manutenção. E quanto melhor a manutenção, tanto mais tempo dura a máquina. Então existem regras para a manutenção. Quando a gente diz que um óleo do motor X, o óleo tal tipo é melhor do que o outro, que o combustível X é melhor do que o Y, então são regras colocadas, que foram elaboradas para que uma máquina funcionasse mais tempo. A mesma coisa no nosso corpo, nós chamamos isso, a ciência chama de leis naturais. Essas leis naturais estão sendo estudadas cada vez mais pela ciência, e eu acho isso fantástico, quando a ciência consegue descobrir tantos detalhes do funcionamento do nosso corpo. E quais são os elementos, ou seja, qual é o combustível, quais são os outros elementos usados numa máquina que prolonguem mais a sua existência e o seu tempo de utilidade, sua vida útil. A mesma coisa acontece com o corpo. E então, um dos elementos que, em virtude do organismo necessitar de movimentação, necessitar de exercício, ele aos poucos vai se cansando e precisa de descanso. Precisa de ter momentos durante o período de tempo de recuperar as energias gastas, e isso se faz, logicamente, como foi já dito, através de alimentação, através de respiração, ar puro e de água potável, que tenha em si certos elementos misturados, que é o caso, por exemplo, de certos gases, certos minerais dissolvidos na água, que são os apropriados para o nosso organismo. Agora, quando depois de um certo tempo de uso e o organismo vai se cansando, é preciso parar um pouco para recuperar isso. Nesse caso seria assim, a lei, você falou em máquinas, falou em combustível, seria o combustível e a combustão, ou seja, o sono nesse caso seria o combustível? Não é o combustível na realidade é o alimento. Não, e aquilo que nós ingerimos. Eu digo no caso do sono, porque de acordo com da forma como você tem o seu dia a dia, que você vai gastando o outro combustível que seria o alimento, você precisa de um repouso. O sono seria, no caso, o combustível para deixar o físico bem. Aí vem a questão, o sono é o organismo parar de movimentação para que o corpo seja, as outras funções se façam de uma maneira mais apropriada. Sim. E então o sono é um recuperador, não só do físico, o que está comprovado é que é recuperador também da mente, uma vez que o cérebro é a sede da nossa mente. Quando o cérebro descansa, a nossa mente vai poder descansar também. É verdade que o funcionamento do cérebro não para. As ondas eletromagnéticas que fazem o cérebro funcionar continuam funcionando enquanto estamos dormindo, mas numa intensidade bem menor. E assim dá a possibilidade do cérebro ir se recuperando. E então, quando nós acordamos, depois de uma boa noite de descanso, a mente está pronta para um novo dia de atividades. E por isso é que os estudiosos recomendam o seguinte: o melhor é você descansar, dormir logo no começo da noite, e depois de uma boa noite de descanso, deixar para estudo de madrugada. Mas eu estive lendo o seu artigo que o sono antes da meia-noite ele é bem mais importante do que no restante de toda a noite. Exatamente isso.
assim, o porquê, assim, tecnicamente ou cientificamente? A primeira parte, quando chega no final do dia, o corpo está cansado, certo? Desejando o repouso. Então, quando você está cansado e vai dormir, a primeira parte da noite, o sono é muito mais pesado, vamos assim dizer. E a recuperação se faz muito em maior intensidade do que você desgastar o organismo quando a hora que deveria estar descansando, né? E então tentar dormir até mais tarde no dia seguinte. Ora, o nosso corpo tem o que nós chamamos de relógio biológico, né? E então essa sequência do relógio biológico deve ser seguido. Quando o ser humano, por exemplo, passa a maior parte da noite acordado, tendo outras atividades, vai forçando o organismo, quando chega depois de madrugada, a recuperação não se faz mais, porque a coisa está tão esgotada, e quando nós estamos cansados demais, no caso, e especialmente as atividades mentais, porque nós temos que sempre lembrar disso, não é só atividade física, o ser humano é um todo, esse um todo indivisível. Por isso que nós usamos a palavra indivíduo. Nós não podemos dividir o homem em pedaços. Corpo separado da mente, mente separada da afeição, afeição separada, vamos dizer, da vontade e assim por diante. Ou seja, o ser humano tem uns um órgãos encadeados, né? Exatamente, entrelaçado. Sincronizado com o outro. Né? Esses aspectos são entrelaçados. Ele age e reage como um todo. Então, quando chega o momento que à noite, e isto está demonstrado cientificamente, que a noite foi feita para descanso. Então a noite não começa à meia-noite. A noite começa quando o sol se põe. E o dia começa quando o sol nasce. Esse é o período de repouso que o homem deve ter. E quando nós transtornamos, estamos transgredindo as leis natural. E transgredindo a lei natural, nós vamos sofrer as consequências. Assim como qualquer outra lei física, quando é desobedecida e vem consequências, a mesma coisa com o nosso organismo. E agora, o que a ciência tem descoberto a respeito das leis naturais é justamente isso, que nosso corpo precisa de momentos de descanso. Professor, é uma questão que eu acredito que não só eu, mas como muita gente gostaria de entender, é porque eu já fui um homem da noite, eu já trabalhei muito na noite, e eu tenho percebido que o sono do dia nunca é igual ao sono da noite. É verdade, nunca é igual. Existe, assim, em relação ao bem-estar das pessoas que trabalham na noite, tipo frentistas, padeiros, vigias, motoristas, etc. Pessoas da noite, como eles recuperariam com mais qualidade esse sono? Sabe como é que eu chamo isso? Queimar a vela nas duas pontas. A vela acaba mais cedo. Quando o indivíduo... Vamos exemplificar. O caboclo da roça, que trabalha durante o dia, quando chega à noite ele vai para casa, né? Toma lá sua refeição e tal, descansa um pouquinho. Meu amigo Herculano que o diga, né? Então, eu sou do interior, então tenho essa experiência. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que quando eu era garoto, passei um tempo na casa dos meus tios em Santa Catarina, e aí eu aprendi que a noite foi feita para dormir. E então, quando chegava a tardinha, todo mundo voltava da roça, voltava de suas atividades e tal, né? Tomava seu banho, jantavam, na época a gente jantava, agora eu nem janto mais, porque na necessidade também. Eu estou na idade agora de simplesmente manutenção e não precisar mais de construção, né? Então a gente conversava um pouco, era um momento agradável da família se reunir em volta da mesa, né? Terminava a refeição, a gente batia um papo e conversava, quer dizer, tinha momentos de socialização, que é outro aspecto da vida que nós precisamos cuidar disso. E então ia-se dormir, 9 horas da noite, todo mundo para a cama. Quando chegava às 5 horas da manhã, 4h30, 5 horas da manhã, a gente já tinha descansado, dormido o suficiente, né? E aí podia se levantar para as atividades do dia. De maneira que essa sequência, essa vida tranquila, em que a gente segue a sucessão de dia e noite, e as atividades
não só físicas, mas atividades mentais que a gente aprende também quando aprende a plantar e cuidar das plantas. A gente é uma ciência tremenda, e hoje em dia a agricultura, né, a agronomia é uma ciência da qual o mundo está dependendo para a sua subsistência, né, para a sua sobrevivência. Então a gente aprende muitas coisas a respeito da natureza e vai incorporando essas leis dentro do nosso organismo. Isto é, adquirindo hábitos que estão de acordo com a questão da saúde, né, do funcionamento do corpo. E aí o que é que acontece? A longevidade é muito maior do que aqueles que vivem numa vida agitada dia e noite. Eu estive lendo aqui no seu artigo também, em relação a um dia de descanso e principalmente o trabalho espiritual. Bom, esse é outro aspecto. Deve fortalecer bastante o interior, né? Como eu disse, nós temos o aspecto físico, o mental, o afetivo, e o espiritual e o social. Então, esses aspectos têm que ser cuidados, têm que ser as atividades de cada um deles, de cada um desses aspectos do ser humano como um todo, devem ser atendidos. Por exemplo, na questão social, nenhum homem é uma ilha. Se nós vivêssemos simplesmente isolados, sem qualquer contato com outros seres humanos, o fim da vida viria muito mais depressa. Outro aspecto é exatamente o aspecto espiritual, em que o homem ele reconhece que ele depende de alguma coisa superior. E então ele vai buscar esse contato com esse ser superior. A literatura da criação já explica isso, né? Exatamente. O homem não conseguiria viver sozinho. Daí porque Deus criou a companheira. Criou a mulher, e é uma das coisas interessantes que no relato bíblico diz o seguinte, que tudo o que Deus fez era muito bom. Só que havia uma coisa que não era boa. O homem sozinho. Quando ele fez na sexta-feira, no sexto dia da criação, criou o homem, e depois viu os outros animais, ele havia criado a dimorfismo sexual, né, os pares, e o homem não tinha. Ele disse, não, agora eu vou fazer uma companheira para o homem. De maneira que essa vida social é importante e é essencial para um bom desenvolvimento. E outro, exatamente como dissemos, o aspecto espiritual, no sentido de o homem tentar relacionar-se com um ser superior e do qual ele depende. É interessante, mesmo os ateus, quando são sequestrados, eles esperam que alguma coisa superior aconteça para ele continuar vivo, né? E eu tenho um amigo que é psiquiatra e ele um dia foi sequestrado. E então ele escreveu até um livro, todos os pensamentos, e aliás ele como psiquiatra, né, se estudando a si mesmo, escreve uma série de reações enquanto ele estava sendo levado pelos sequestradores. E então ele escreve e mostra um dos aspectos mais importantes para ele, é exatamente, diz, eu espero que um ser superior agora me livre dessa, né? E é interessante que esse psiquiatra, ele usa como elemento de cura mental também momentos de meditação, de reflexão, para que esse aspecto espiritual do homem seja também atendido, sabe? Ele tem muito importante isso. Professor, o senhor, na sua experiência como filósofo, como teólogo, como psicólogo e como antropólogo, me responda, por gentileza. A princípio, Deus criou o homem, deu o paraíso e todas as coisas ao seu redor, para que ele tirasse dali o seu sustento e vivesse cada vez melhor, mas em face da desobediência do homem, Deus teria dado a ele como castigo o trabalho. É verdade, isso é verdadeiro afirmar que Deus deu o trabalho ao homem como castigo, comei o pão com o suor do teu rosto? E outra indagação é, se o homem, a partir deste momento, ele se tornou um ser finito, se a morte lhe foi dada também como uma espécie de castigo pela desobediência a Deus. Como é que se explica isso? Bom, então vamos por partes. Primeiro, a questão de trabalho como castigo.
antes do homem desobedecer, Deus já havia dado o trabalho físico para ele, que ele colocou no jardim para lavrar e guardar. Então, havia o trabalho físico. É verdade que o trabalho físico não era desgastante como foi depois da transgressão. Por quê? Porque a própria ordem natural das coisas foi contra o homem. Agora, eu me explico um pouco o porquê. Ora, em geral, a natureza segue certas leis. O homem transgrediu essas leis. O que é que são leis naturais? De acordo com um ponto de vista desse teocentrismo cristão que é fundamentado na Bíblia, a lei natural não passa de ação direta de Deus. Deus continua agindo e o homem agora levanta-se contra. Então, o pecado, ou seja, a desobediência, a transgressão, acarreta certas reações contrárias ao homem. E aí, sim, é que o trabalho passou a ser pesaroso para o homem, difícil para o homem, mas ainda assim era uma bênção. Por quê? Porque enquanto o homem está ativo, a mente dele está preocupada com aquilo que ele está fazendo. Portanto, evita o homem desviar a sua atenção para as coisas que não seriam centralizadas. E a própria mente deixaria de ser preguiçosa, né? Exatamente. Enquanto a finitude do... Agora vem a questão de finitude. Deus criou o homem para não morrer. E então a condição para que o homem continuasse vivendo seria andar de conformidade com a vontade de Deus. E para mim, lei, qualquer que seja ela, lei física, lei moral, lei espiritual, lei é a expressão da vontade de uma autoridade. E a autoridade suprema do universo, porque ele é o autor do universo, é Deus. Então, enquanto o homem andasse de conformidade com as leis de Deus, ele teria vida. Ele não morreria. Mas a advertência tinha sido feita: se você transgredir a minha vontade, a consequência vai ser a morte. Não é? E então, o homem, embora tivesse vivido durante mais tempo, não é? Durante algum tempo, ele morreu. E essa é uma outra coisa que nós temos que entender. Morrer é sensação de vida e não é continuar a vida de outra forma. É uma das coisas que eu não posso entender quando, se a Escritura Sagrada diz o homem morre e nós levamos, o homem para de viver, morre, nós deixamos sepultura no cemitério, para onde é que ele vai? Ele vai para o cemitério. Ele deixa de ter vida. Não existe uma outra vida que continua. O homem morreu. Essa é uma das coisas que é difícil de a gente, às vezes, aceitar. Por quê? Por causa vamos dizer, daquilo que nós herdamos por tradição dos outros. Mas se nós formos olhar e examinar isso direitinho na Escritura Sagrada, a morte é cessação da vida. Agora, por isso é que para continuar a infinitude que Deus tinha plano para o homem, Deus vai ter que ressuscitar o homem. E para isso o Evangelho, o cristianismo é fantástico. Por quê? Porque o Criador, o fundador do cristianismo, que foi Cristo, se ressuscitou. Né? Não é isso que diz o cristianismo? Creio na ressurreição da carne. Então, é um fato que está mencionado na Escritura Sagrada. Agora, é interessante o seguinte, voltando à questão de saúde, que quando nós descansamos, dormimos e acordamos, é como se fosse uma outra ressurreição, porque somos dotados de uma nova carga de energia para o dia seguinte. Volta-se com outra vida, né? Volta. E é uma das coisas que o senhor mencionou, o seguinte, aquele ciclo de 6 dias de trabalho e descansar 6 dias de trabalho e descansar 1, a ciência já demonstrou que a melhor sequência é 6 dias de trabalho e 1 descanso. Na Revolução Francesa eles quisiam fazer semana de 10 dias, para depois ter um... Isso não colou por quê? Porque é contra a própria natureza do ser humano. É contra a lei natural. Exatamente. Uma lei natural. Mas, professor, retornando ao que o senhor falou no início, né? Descanso leva ao sono, o sono é descanso, uma coisa leva a outra, mas nem todo sono é descanso. Por quê? Qual a diferença de dormir
e ter um sono reparador? Essa é outra coisa interessante. O melhor período, para descansar e dormir é durante a noite, certo? Agora, você pode, às vezes, estar tão cansado que alguns momentos para você repousar, para continuar mais um períodozinho, para você trabalhar mais algumas horas, mais uns minutos, mas nunca consegue reparar as forças totalmente como o descanso da noite. Agora, é interessante que mencionei também no artigo que há necessidade de alguns momentos de descanso, e descanso não é somente parar as atividades físicas. Descanso também é mudar de atividade. Se eu estou, por exemplo, trabalhando arduamente, chego depois de 2, 3 horas de esforço físico bastante pesado, eu não estou com sono, mas eu estou cansado. Então, parar, já pensou como é que eu vou descansar a mente? Se durante o período que estou acordado, a mente não para de pensar. O descanso aí seria o quê? Mudar o foco do pensamento. Ou seja, ler um livro, ler uma Exatamente. Bíblia. Ler um livro, fazer outra atividade mental para descansar o físico. Não é? Professor, em condições normais, quantas horas são necessárias para um organismo descansar através do sono? Depende da idade. Uma criança recém-nascida dorme de 18 a 20 horas por dia. À medida que a pessoa vai crescendo, o período diminui. Um adolescente tem que estar crescendo, precisando de energias e tal, de 10 horas por noite. Quando ele chega mais à maturidade, é 8 horas, que é o que se está... Né, Isso quer dizer que o sono é inversamente contrário ao esforço físico, porque uma criança que não despende tanta energia física, ela dorme mais. O senhor pensa. Já viu uma criança durante o período que ela está acordada? Eu tenho uma bisneta agora. Pula, cria o dia inteiro. Quando chega às 8 horas da noite, ela está que não aguenta mais de sono. E bufa na cama. Ela precisa... Tá. E é interessante. Agora, uma criança, logicamente, recém-nascida, passa por um período de... É o trauma do nascimento, porque não é, então precisa de mais período de descanso. Até porque é uma mudança de estágio, né? E agora a gente, como mais idoso, né, não dorme 8 horas. Durmo 6, 7 horas. Mas, em compensação, durante o dia a gente dá uma cochiladinha para recuperar as coisas. Professor, a vida moderna tem tramado contra o nosso sono, né? Tem. Trabalhar mais, ler mais, assistir mais a televisão, a internet. Como é que o ser humano vai parar nesta... É o caso, por exemplo, do ser humano agora viver estressado. Quer dizer, não se pode admitir um indivíduo... Se irritar por qualquer coisa. Né? Exatamente. Mas a vida agitada leva a isso. E estamos aí, volto a usar a expressão, queimando a vela nas duas pontas. Não é? Agora, é interessante que as pessoas que vivem bastante tempo são geralmente pessoas mais tranquilas. E aliás, a morte agora do arcebispo emérito sempre esse homem, ao vê-lo falar, é um homem tranquilo. E faleceu agora com 91 anos de idade, certo? Agora, quando a pessoa fica agitada e corrida e coisa e tal, encurta a vida. Pelo menos uns 10 anos aí. Portanto, o que nós diríamos é o seguinte: esse artigo sobre sono e descanso é importante para nós prolongarmos a nossa vida e melhorar a qualidade de vida. Bom, o programa Sobral News em Debate de hoje está chegando ao seu final. O professor Gerson Pires, o senhor fica à vontade diante das nossas câmeras e microfone para fazer as suas considerações finais, acrescentar alguma coisa que não lhe foi perguntado. Eu diria o seguinte: sono e descanso faz parte de uma vida equilibrada, que requer outros aspectos, como eu disse. E esses outros aspectos também devem ser atendidos. Mas não vamos
atender um aspecto em detrimento do outro. Vamos viver uma vida bem equilibrada. E eu diria o seguinte: uma terça parte nossas atividades de trabalho, uma terça parte de descanso e outra parte para cuidar das nossas necessidades pessoais. E eu penso que seria um bom equilíbrio, né? Um terço e um terço mais um terço, para termos as 24 horas de dia e vivermos uma vida feliz e satisfatória. Terminamos aqui mais um debate Sobral News em Debate. Retornaremos oportunamente sempre que uma informação justificar um debate como este. Tenham todos uma boa tarde e até uma outra oportunidade.